Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos de programação orientada a objeto, hoje vamos tratar do assunto conhecido como herança. Bom, o que é herança? Para a gente entender o que é herança, primeiro temos que entender o que significa herdar. Herdar nada mais é que quando recebemos algo de outra pessoa. Pode ser de algum parente, algum ente que falece e a gente recebe algo que foi conquistado, foi construído, foi adquirido por essa pessoa. Resumindo, na programação, a herança é quando recebe algo que já foi programado anteriormente. Então, temos o reaproveitamento de código. A herança é um dos conceitos mais importantes da programação orientada a objeto, onde temos o reaproveitamento de código. E a herança é um tipo de relacionamento entre classes. A herança é um relacionamento entre classes onde, a partir de uma classe existente, que chamamos de classe-mãe ou superclasse, é possível criar uma nova classe, uma subclasse. Então temos o conceito de superclasse e subclasse. A superclasse, ou classe base, ou classe-mãe, é a que já existe, vai ser herdada por uma outra classe. E a subclasse, ou classe derivada, ou classe filha, é a classe que vai herdar características de outra classe. Então dizemos o seguinte, que uma classe, uma subclasse, ela estende ou herda, né, outra classe, no caso a superclasse. Com isso, temos o relacionamento com a semântica E1 e a relação de uma superclasse, da classe mãe, com a classe filha, que é a subclasse, é muito forte esse relacionamento. E fazendo a seguinte leitura, supondo que eu tenho a superclasse pessoa. E aí eu tenho a subclasse aluno e professor. Um aluno e um professor, antes mesmo de ser um aluno ou de ser um professor, eles são uma pessoa. Então, nesse caso, temos aluno e professor são classes que estendem de pessoa. São classes específicas, são tipos específicos de pessoa. A herança é uma forma de evitar repetição de código. Por quê? Porque boa parte do nosso código será implementado na classe filha, na classe mãe, na classe mais genérica, e as classes mais específicas precisarão implementar apenas atributos e métodos específicos dessa classe. Na engenharia de software, temos o conceito de generalização e especialização, quando vamos implementar, vamos construir ou modelar o diagrama de classe. O objeto da classe filha, ele vai herdar todas as características da classe mãe, como já foi falado anteriormente, tanto os atributos como os métodos. Aí a classe filha ou a subclasse, ela vai poder adicionar novos métodos e novos atributos específicos dela, mas ela não vai poder remover nenhum método, nenhum atributo que foram implementados na superclasse. Quando formos ter o exemplo prático, acho que vai ficar mais claro, e aí eu vou citar novamente todos esses conceitos que eu estou apresentando aqui nessa apresentação. Temos um exemplo aqui e a representação gráfica do diagrama de classe da herança. A herança ela é representada, é um relacionamento entre classes, né? Onde temos essa representação, essa ligação de uma classe com outra, com uma setinha apontando para a classe mais genérica, para a superclasse ou classe mãe. E nesse caso, fazemos a seguinte leitura. Uma pessoa, nesse caso, fazemos a seguinte leitura. Um funcionário, ele é uma pessoa, ou seja, ele estende de uma pessoa. Notem que na classe pessoa, que é a classe mais genérica, temos os atributos genéricos. Nome, CPF. Qualquer pessoa, pelo menos aqui no Brasil, possui um nome no CPF, ou deveria possuir. Os métodos também são todos métodos padrões que estão relacionados com esses atributos, nome e CPF. Já na classe funcionário,
não há necessidade de reescrever ou codificar novamente ou definir novamente o atributo nome, o atributo CPF e os demais atributos genéricos, como também os métodos que vão manipular esses atributos genéricos. Não há necessidade. Então, na classe funcionário, declara-se apenas os atributos específicos de funcionário. Um atributo muito comum que a maioria dos funcionários tem é um salário. Então, nem toda pessoa tem um salário, mas o funcionário tem um salário. Então, o atributo salário vai ser implementado na classe funcionário. E a classe funcionário, além do salário, terá também, por herança, o nome e o CPF que vai ser herdado da classe pessoa. A partir daquela representação gráfica do diagrama de classe, da classe pessoa e da classe funcionário, temos essa implementação em Java da herança. Primeiramente foi implementado aqui a classe pessoa.java, sendo que essa classe ela possui os atributos privados nome, CPF, os métodos construtores e os métodos acessórios gets e sets, além do método valida CPF. E foi implementada a classe funcionário, que herda da classe pessoa. A classe funcionário, ela estende de pessoa. Então, para falar que uma determinada classe ela vai aproveitar atributos e métodos de outra classe, eu uso essa palavrinha reservada do Java, extends. Então, estou falando que a classe funcionário, ela estende de pessoa. Ou seja, a classe funcionário, ela vai utilizar atributos e métodos da classe pessoa. E, dentro da classe funcionários, vamos implementar apenas os atributos e métodos específicos de funcionário. Nesse caso, foi implementado o método salário, o atributo salário, e também o método bonificação, que ele retorna uma determinada bonificação, que aqui é 10% do salário. Na superclasse, a classe pessoa, é implementado, conforme já vimos nas últimas aulas, o método construtor pessoa. Normalmente, definindo já no método construtor um valor para os atributos, atributo nome e o atributo CPF. Já a classe funcionário, que herda da classe pessoa, que estende da classe pessoa, ela possui lá o seu atributo específico, no caso salário, e possui também o método construtor. Note que para construir um objeto funcionário é necessário definir, já nesse caso, os valores para os seus atributos que são herdados da classe pessoa, que são os atributos genéricos. Então, além do salário, que é específico da classe funcionário, o funcionário também possui um nome e possui um CPF que foram herdados da classe pessoa. E aí, antes mesmo de definir o valor dos atributos específicos, temos que construir o método, temos que construir a parte da classe do funcionário que é da classe genérica. Então, para a gente acessar o método construtor da classe que foi estendido, no caso da classe pessoa, colocamos o método super. E dentro desse método, colocamos os parâmetros do método construtor. Então, esse método super é o método construtor da classe genérica. O método super, quando executado, essa linha 4 da classe funcionário, ele vai lá na classe pessoa, cria-se o construtor, executa o método construtor e ele cria parte do objeto funcionário. Em seguida, após criar a pessoa, né, porque o funcionário é uma pessoa, após criar parte do objeto funcionário, ele cria os atributos, ele define os valores para o atributo específico, no caso, para funcionário, para salário.
A palavra-chave, a palavra reservada é super. Ela pode ser utilizada para fazer referência à classe mãe ou à superclasse. Nesse caso, a classe funcionário, nesse exemplo. E aí, o método super, né, como foi visto no slide anterior, ele acessa o método construtor da superclasse, da classe mais genérica, e a palavrinha super, ponto, a partir da palavra super, ponto, acessamos os atributos e métodos públicos ou protegidos da superclasse. Então, para testar, para ver se realmente funcionou essa herança, vamos criar alguns objetos da subclasse, da classe mais específica. Nesse exemplo, foi criado aqui o funcionário func1 e o funcionário func2, que é o José e a Maria, respectivamente. O método getNome do funcionário é um método que foi estendido, que foi herdado da classe pessoa. Já o método getSalário é um método que foi implementado na própria classe, na classe funcionário. Temos também o conceito de hierarquia entre classes, onde definimos o nível de abstração de uma classe. Então, podemos aumentar ou diminuir o nível de abstração. Então, quanto mais genérico, maior a abstração. Quanto mais específico, diminui a abstração, fica mais próximo do mundo real para a gente estar lidando com objetos do mundo real. Considerando as hierarquias, temos aqui a superclasse, a classe mais genérica, nesse exemplo, pessoa. Temos depois as subclasses, classes filhas, que herdam de pessoa-classe, pessoa física, pessoa jurídica. Então, pessoa física e pessoa jurídica são subclasses da classe pessoa. E temos também a classe aluno, professor e faculdade. A classe aluno e a classe professor são subclasses, são classes filhas, são classes derivadas de pessoa física. E a classe faculdade é uma subclasse da classe pessoa jurídica. Então, a classe pessoa física e pessoa jurídica, elas são subclasses da classe pessoa e elas são superclasses da classe aluno, professor e faculdade. Então, temos aqui um relacionamento entre essas classes, relacionamento direto, e temos relacionamento indireto também, onde aluno, professor, tem um relacionamento indireto com a classe pessoa. Então, podemos ter vários níveis várias hierarquias de. Então, temos o conceito de superclasse direta, que ela está exatamente um nível acima, que é o exemplo da classe pessoa com a classe pessoa física e pessoa jurídica. Superclasse indireta, que é uma herança em cadeia quando tem mais níveis, né? É o exemplo da classe pessoa com a classe aluno e professor, por exemplo, que tem no meio aí a pessoa física, intermediando esse relacionamento. Temos o conceito de herança única e temos também o conceito de herança múltipla. A herança única quando herda apenas de uma superclasse, uma classe herda apenas de outra, e herança múltipla quando uma classe herda de mais de uma superclasse. A herança múltipla ela acontece quando uma determinada classe ela herda características e comportamentos, ou seja, atributos e métodos, de outras classes, mais de uma classe. Então, exemplo, temos monitor, um monitor de uma disciplina, por exemplo, ou um facilitador virtual, obrigatoriamente, nesse caso, ele é um estudante e ele também é um trabalhador. Ele tem características de trabalhador. Ele também vai receber uma bolsa, vai receber algum benefício. Outro exemplo, é um carro de brinquedo. Ele tem características de carro, ele possui roda, ele possui pneu, ele possui um formato de carro e ele possui características de brinquedo. Ele é de plástico, ele tem um determinado peso, determinado material. Então, esse é o conceito de herança múltipla. A implementação de herança múltipla vamos ver nas próximas aulas, não vai ser nessa aula de hoje.
A herança versus o acoplamento. O acoplamento nada mais é que quando uma classe depende de outra. O quanto que uma classe depende de outra, tanto que uma classe é dependente de outra. E aí, com o uso da herança, aumenta essa dependência, esse relacionamento entre as classes. Então, quando temos um forte acoplamento entre classes mães e classes filhas, entre superclasse e subclasse, pode ser causado pela herança. Aí o desenvolvedor das classes filhas, eles têm que conhecer a implementação da classe mãe e vice-versa. Então, para você, quando você implementa a herança, você tem que conhecer tanto a classe que você está estendendo, como também a classe que você está criando, que está sendo estendida. É importante para o desenvolvedor. E aí, com isso, aumenta a dificuldade de mudanças. Porém, pode também facilitar as mudanças, que vai ser, você não vai precisar ficar mudando em várias partes do código. Então, no geral, é importante aproveitar dessa técnica chamada herança da programação orientada a objeto. Claro, tudo em excesso talvez não é muito interessante, mas é importante sim utilizar da herança, sim. Após apresentar os principais conceitos de herança em programação orientada a objeto, vamos fazer um exemplo prático em Java. Utilizando o projeto banco das últimas aulas, já tínhamos implementado a classe cliente.java, agora vamos implementar a classe funcionário. Então vamos fazer alguns ajustes no projeto. Primeiro, vamos criar uma classe pessoa. Por quê? Vamos adicionar nessa classe pessoa todos os atributos comuns que todo funcionário, todo cliente tem. Em seguida, vamos implementar a classe funcionário com os atributos e métodos específicos da classe funcionário e vamos atualizar a classe cliente, mantendo na classe cliente apenas os atributos e métodos específicos do cliente. No caso, os atributos e métodos que são genéricos, que toda pessoa tem, todo funcionário, todo cliente tem, vamos mover esses atributos e métodos para a classe pessoa. Então vamos fazer esse exemplo agora. Esse exemplo vai ser feito vou fazer no próximo vídeo. Então vejam o próximo vídeo, que é o vídeo do exemplo prático sobre herança. Até o próximo vídeo, pessoal.